Olá, queridos, pastor Valdinei Pereira aqui. Eu estou muito feliz por ter você aqui conosco para mais esta jornada do programa Restaure. Nosso objetivo é trazer uma reflexão profunda sobre temas da teologia e ajudar você a encontrar resposta para as questões mais importantes dentro desse tema. Então, prepare-se para mergulhar nesta jornada em nome de Jesus. Nós vamos estar estudando a respeito de eclesiologia. Nesta aula, estaremos estudando a disciplina da doutrina da igreja e mergulhando na história da igreja para entendermos como ela se formou e como chegou até os dias de hoje. Então, estaremos aprendendo sobre as lutas, sobre os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos e as principais correntes teológicas que surgiram. É um aprendizado enriquecedor e desafiador que nos ajudará a compreender a nossa própria missão como cristão. Então, prepare o seu coração e mente para esta jornada do conhecimento. Nós vamos estar estudando a respeito de o início da reforma, as principais regiões que ela aconteceram, os massacres sobre John Wycliffe. Vamos ver sobre outros reformadores como John Hus, Jerônimo Savonarola. Vamos aprender sobre a Inquisição que aconteceu na época, a Inquisição, a definição sobre a Inquisição, sobre o Tribunal Eclesiástico e também sobre as características dessa reforma e sobre a reforma as características da Inquisição e também sobre a Inquisição na região espanhola. Mas antes vamos ao nosso momento de oração, buscando a presença de Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, estende as tuas mãos sobre a vida do teu filho, da tua filha e abençoa de uma maneira maravilhosa, Senhor. Que esse aluno, que esta aluna, ou que esta pessoa que está assistindo pela primeira vez a aula, possam ser abençoados em nome de Jesus. Que toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Bom, nós vamos estar estudando do capítulo 12 até o capítulo 14 de Eclesiologia. Vai ser muito bom, vai ser muito importante esse estudo para você. Se você não tem o nosso livro, entra em pastorvaldinei@gmail e adquire o nosso material, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Bora lá começar? Então vamos lá. Bom, o início da reforma acontece com 5 grandes movimentos que acontecem naquela época, aquele período do ano de 1170, na França, né, acontecem 2 grandes movimentos que são os precursores desta reforma. Depois deles vão surgindo outros também, como o John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, mas começa com os albigenses e com os valdenses. Os albigenses são da região de Albi, né? Albi, lá na França, perto de Lyon, né? Então são 5 movimentos que surgiram nessa época, mas o povo não estava preparado, nem a igreja, ninguém estava preparado para esse movimento, e aconteceram massacres sangrentos nessa época. Então os albigenses puritanos surgiram em 1170 na França, na região de Lyon, e eles rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo Testamento e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, adoração a imagens e até aquelas pretensões sacerdotais de crescimento, eles se opunham. E houve um papa nessa época, Inocêncio III, que se levantou contra eles e propôs uma grande perseguição na época, uma perseguição, uma matança tão grande que quase uma região inteira foi exterminada. Agora, eu preciso dizer uma coisa para você, não existem inocentes
nessa história. Porque a Igreja Católica matou tal. Mas também os albigenses diziam que a única maneira da Igreja ter paz era com a morte de Inocêncio III. Então tinha, de um lado, alguém querendo a morte de Inocêncio III, do outro lado, Inocêncio III pegando isso aí para tentar acabar com esse povo aqui. Então era uma região, um tempo totalmente diferente dos dias de hoje. Então, não queira entender a coisa de uma maneira contemporânea. Não, nós temos que entender naquela época. Aí vem uma pergunta para nós, mas como é que as pessoas matavam nessa época? É simples, naquela época, um pouquinho antes ali, já aconteceram as cruzadas. Lembra das cruzadas? Cadê? Estou tentando achar minha canetinha aqui, mas não estou achando. Então, antes tinham as cruzadas, né? E as cruzadas aconteceram um período anterior a esse daqui, e acontecia uma matança muito grande, com aquela promessa de que se você trabalhar em prol disso daqui, você vai viver lá no céu e ainda você vai ter uma recompensa financeira sobre isso, vai poder pegar a desapropriação dos bens das pessoas e tudo mais. Então, as pessoas já tinham um certo costume sobre isso daí e não se escandalizaram muito sobre isso, né? E esse foi o período que surgiram dos puritanos, né? E essa perseguição. Mas junto com eles surgiram também, em 1170, lá com Pedro Valdo, os valdenses, que surgiram também, e eles também liam as escrituras, distribuíam as escrituras e costumavam serem muito tementes a Deus e ajudando muito o povo. Também foram cruelmente perseguidos, expulsos da França, e apesar de serem expulsos, hoje eles se espalharam por muitos lugares. Começaram naquela época se espalhando na Itália e depois foram se espalhando para outros lugares também. Aí depois nós temos outros movimentos. Eu falei que os albigenses vieram dessa região de Albi, né? Mas aí o movimento sai daqui, começa a se espalhar aqui ao sul da Itália, e aí ele começa a se espalhar para outros lugares também. E aí nós temos os Lollardos, que vieram lá na Inglaterra. Depois temos os Hussitas, nós já vamos falar sobre eles, os Hussitas, seguidores de John Hus. Depois nós temos também os valdenses na França, como eu já falei para você, os franciscanos espirituais na Itália. Então, olha só, havia um anseio muito grande na época pela busca da espiritualidade pela população leiga, e tudo isso começou a despertar para a reforma religiosa. Eu estou falando aqui do período, deixa eu mudar aqui minha canetinha, estou falando aqui do período de 1170, aí nós vamos depois para 1500 deixa eu mudar aqui, 1517, 1170. Então, tá aí os dois tempos aqui bem interessantes, né? Esse período aqui que do período da reforma, que aconteceu aqui, até esse período. Então é um período bem pequeno de tempo que ocorre esses dois movimentos muito grandes aqui, tá? Então havia um anseio da população. Vamos lá, continuando. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto que eu peguei do massacre dos valdenses. A fonte é o Wikipédia. Você vai pesquisar lá o nome valdense, ou então entra nesse link aqui que eu pesquisei no dia 29/8/2022. Aqui nós temos algumas cenas muito tristes, né, de uma senhora recebendo um tiro nas costas de cima da torre e sendo
precipitada lá embaixo, aqui de alguém que caiu da torre, né? Claro, caiu, não, foi empurrado e alguém está lhe matando. Então, uma situação muito triste disso, que é desse período aí. Então, em 1545, o rei Francisco I da França mandou punir os valdenses da cidade de Mirandole, e por causa das suas crenças religiosas diferentes. Os soldados mataram milhares de pessoas, incluindo mulheres que foram queimadas na igreja. Alguns dizem que não se sabe se foram só centenas ou se foram milhares de pessoas, mas segundo o próprio rei, ele diz que houve uma matança naquela época de quase de 6.000 a 8.000 pessoas. E alguns sobreviventes foram enviados para trabalhar nas galés na região de Marcélia, né? 60 quilômetros de Mirandole. Mas muitos morreram de fomes e de maus tratos. E as galés dos navios eram utilizadas como prisões. O que são galés, pastor? Galés, na época, deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê minha caneta? Está aqui. Oh, meu Deus do céu. A caneta some toda hora. Então vamos lá, imagine aqui um grande naviozão da época, né? Um grande navio com as suas velas aqui, todas maravilhosas aqui, as suas velas. E aqui tinha aquelas janelinhas, lembra das janelinhas que a gente assiste nos filmes? Então, aquelas janelinhas, o que acontece? Dentro delas tinham pessoas que estavam lá com seus remos, todas ali para remar. Tá? Não é fácil desenhar aqui não, queridos. Vocês não têm noção de como é que eu sofro aqui. E ali, lá dentro estava a pessoa, tá, sentadinha lá, tá, com os remos nas mãos aqui, remando. Aqui uma grade. Agora você imagina, né? A água entrando por essas janelinhas aqui, a água adentrando por esses lugares aqui nessas janelinhas e enchendo todo esse lugar. A vida desse povo não era fácil. Maus tratos, dores, feridas, situação complicada demais. Má alimentação. Esse era o período aí das galés, que eles estavam sendo tratados de uma forma totalmente desumana. Tudo isso por quê? Por causa da sua fé em Deus. Aí o movimento começa a se espalha rapidamente, vai para os Alpes Cóssicos, né? Mais ou menos aqui nessa região aqui, os Alpes Cóssicos, entre a França e a Itália, e o movimento começa a se espalhar e vai crescendo cada vez mais esse movimento e vai se espalhando, né? Ele vai até a região de Piemonte, na Itália, e aí ele começa a se espalhar, e hoje ele já chegou na Itália, no Uruguai, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França e até mesmo no Brasil, né? Esse movimento ele vai se espalhando cada vez mais, ele sai da região de Lyon e, como eu disse para vocês, vai se espalhando a toda essa região aqui que a gente já colocou. E foi um movimento muito grande, né? E muito abençoador da época. Aí, queridos, nós temos, depois disso, John Wycliffe, que sai desta região aqui, o movimento começa aqui na França, em Lyon, vai pegando os albigenses, vai pegando os valdenses, aí vai chegando nessa região. Ele não só chega nessa região, mas começa a influenciar pessoas. Vamos lá. Uma dessas pessoas é John Wycliffe. John Wycliffe, com 18 anos, foi estudar teologia, filosofia e legislação canônica em Oxford. Com 26 anos, tornou-se mestre do Balliol, um colégio de Oxford. Em 1361 foi ordenado pela Igreja Católica, passando a exercer a função de vigário em Fillingham,
Em 1363, ele voltou para Oxford, onde concluiu o bacharelado em teologia em 1365 e recebeu o grau de doutor em 1372. John Wycliffe, ele era diferente, porque foi o primeiro precursor da reforma que era professor em Oxford, né? Ele era diferente, conhecedor da palavra de Deus e desejando salvar o seu país, que no caso seria a Inglaterra, da tirania papal, ele escreve tratados de defesa da verdadeira fé e começa a traduzir também a Bíblia toda da língua inglesa para a Vulgata Latina, que você está vendo aqui ele escrevendo aqui, fazendo a transliteração do latim para o inglês, né? Ele também foi chamado na sua época de a Estrela da Manhã, um nome que foi criticado por muitos, porque diz que só Jesus Cristo é a Estrela da Manhã, mas ele foi um precursor da reforma muito interessante. E duas situações muito interessantes da época de John Wycliffe foi o aumento da corrupção geral do povo e o povo se distanciando da igreja, da casa de Deus. As cópias dela foram muito grandes na época. Isso daqui é um modelo de uma cópia da Bíblia traduzida de John Wycliffe. Depois você entra aqui nesse site que nós temos aqui e você vai ver toda essa Bíblia aqui de John Wycliffe. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, a gente só tem aí exemplares dele de mais ou menos... Cadê a minha canetinha? Cliquei errado aqui. A minha canetinha, nós temos mais ou menos nos dias de hoje 170 obras de John Wycliffe que foram preservadas, porque todas elas foram queimadas. Entre 1410 e 1413, elas foram totalmente queimadas. Só conseguiram preservar 170 dessas obras de John Wycliffe, né? Então, com esse objetivo de eliminar todas as obras, eliminar tudo que John Wycliffe tinha, foi promovida uma assembleia na cidade de Roma no dia 16 de julho de 1410, foi promovida uma grande queimada, foi queimado todos esses livros e bíblias de John Wycliffe. Estima-se que nessa época mais de 200 obras de John Wycliffe foram perdidas nessa época ali. Foi uma perda muito grande. E enquanto essas obras eram queimadas, esse tesouro insubstituível era queimado e consumido pelas chamas, a igreja, a Santa Sé, tocavam seus sinos, lembrando que é uma outra época, não tem nada a ver com a história de hoje, e eles celebravam hinos de louvores ao Senhor, o povo cantava e adorava ao Senhor, entendendo que eles estavam fazendo algo muito bom para a obra de Deus. John Wycliffe, aqui tem os créditos também, tá? Tem os créditos desta imagem que eu tenho, tá? E ele, quando ele percebeu que os monges e as freiras estavam negligenciando o ministério aos pobres, Wycliffe ele tomou uma atitude de verdadeiro pastor. Ele saiu pregando, né? Pregou aos pobres, aos perdidos, os benefícios do alto céu. Ele saiu anunciando a palavra de Deus em todos os lugares. As pessoas perguntavam para John Wycliffe como que deve ser pregada a palavra de Deus. E ele dizia, apropriadamente, simplesmente, diretamente e de um coração devoto e sincero. Então foi finalmente proibido de pregar a palavra do Senhor, e aí ele mesmo se confinou em uma torre para começar a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. E apesar de ter sido condenado pela igreja, pelas suas ideias de reformismo, ele morreu em paz na sua igreja de Lutherwood. Ele era pastor, né? Ele era ordenado pela igreja e morreu em paz, foi enterrado, belezinha, tal. Vamos colocar aqui, opa, cadê? Aí, vamos ver aqui. Então ele foi lá
enterrado e tudo mais lá, tudo certinho e tal. Mas depois, em 1428, guarde bem essa data, por favor, em 1428 é ordenado que seja tirado os ossos dele da sepultura e sejam lançados no rio, que rio lindo, parece mais uma rodovia, né? No rio Swift. Na apostila você não vai encontrar o rio Swift, na apostila você vai encontrar o rio Tâmisa, mas a realidade é que não foi no Tâmisa, foi no rio Swift que foram jogados os seus ossos, porque era a tradição da igreja não aceitar a morte dele. Mas veja bem, olha, quase um século depois, em 1517, acontece a Reforma Protestante, de alguém que já estava pedindo isso em 1428, 1517 acontece. Olha que período curto. Não, pastor, é um período longo, é quase 100 anos, mas se você imaginar que todo o problema da igreja começa em 330, com a igreja se tornando a igreja oficial, religião oficial do Estado, até aqui é um tempo muito grande, e até aqui é um tempo muito curto mesmo. E aqui começa essa história, 1517 começa a reforma. Mas antes de falar da reforma, eu gostaria de falar de outro reformador. John Hus, ou Jean Hus, ou João Hus, né? Por que esse nome Hus? Porque ele nasceu em Husinec, uma cidade tcheca localizada ali na região da Boêmia do Sul, né? Naquela região de Constança, na Alemanha ali. Então é uma cidade universitária ao sul da Alemanha, chamada Husinec. Então, por isso, John Hus. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. É igual você imaginar, hoje, vamos falar de alguns jogadores de futebol que é mais fácil para eu expressar para você. Hoje nós temos Marcelinho Carioca, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Quem que é Juninho Pernambucano? É alguém que nasceu em Pernambuco. Quem que é Marcelinho Carioca? É alguém que nasceu no Rio de Janeiro. Quem que é Juninho Pernambucano? Ou Juninho Paulista? Quem nasceu na cidade ou no estado de São Paulo. Então, John Hus é o John que nasceu em Husinec, na região ao sul da Alemanha, né, para ser mais sincero. E aí ele teve depois os seus seguidores, né, os seus seguidores que acabaram se chamando, né, os hussitas, porque eles vieram de John Hus. Então os hussitas foram os seguidores de John Hus, né? Ele pregou as mesmas doutrinas de Wycliffe, né? E proclamou a necessidade da libertação, da liberdade das autoridades papal. E aí John Hus, ele foi o segundo precursor da reforma, desculpe pela tosse aí, e parece ter sido um verdadeiro arrependido já dos seus pecados já na sua juventude. Mais tarde, ao ler os ensinos de Wycliffe, ele percebeu melhor as riquezas da vida espiritual e tornou-se um pregador muito popular. Bom, aí a gente vai continuando aí, né, sobre a Boêmia, né? Existem várias ligações aqui que são bem interessantes, né? Olha só que legal. Então a reforma, ela começa aqui, ela chega até essa região da Itália, agora em Piemonte, e aí ele vai até aqui, tá? E chega para os Lolados, e daqui ela já vai chegando à República Tcheca, e ninguém segura o Evangelho do Senhor, né? John Hus, ele tinha uma ligação muito grande com a palavra do Senhor. E a palavra Hus, ela também tem uma transliteração também muito interessante, Hus, que ela quer dizer ganso. Ganso.
E aí, quando o John Hus ele está para ser morto, né, quando está para ser queimado na fogueira, alguém pergunta para ele se ele iria realmente negar essa fé cristã e para evitar ser morto na fogueira, né? E isso acontece, olha que legal, isso acontece no ano de 1415. 1415. E aí ele diz o seguinte: ainda hoje vocês estão queimando um ganso, mas dentro de 100 anos vocês ouvirão um cisne. Vocês ouvirão um cisne cantar e vocês o deixarão impune. Olha que interessante. 1517 acontece a reforma com Martinho Lutero. 100 anos depois, como ele falou, nasce o cisne, nasce a reforma através de Martinho Lutero e a história muda completamente. A morte de John Hus foi dia 6 de julho de 1415 e a reforma acontece em 1517. John Hus tinha algumas peculiaridades, né? Ele foi professor catedrático na Universidade de Praga, foi capelão da corte e entre os ouvintes ele tinha a rainha Sofia, que era uma das suas ouvintes assíduas, e foi ordenado ao sacerdócio da Igreja Católica Romana em 1401 e bacharel e mestre na cidade de Praga. Então ele pregava contra os males da igreja e por isso ganhou essa aceitação popular. Foi professor da rainha da Boêmia e era também um pregador poderoso da doutrina romana, até que ele mesmo traduziu alguns sermões de João Wycliffe para a língua boêmia, né? E John Hus defendia que Cristo, e não Pedro, era o fundador da igreja e que alguns papas tinham sido hereges. Por isso, imediatamente, John Hus foi estigmatizado pela igreja como herege. Muito bem, aí nós temos essa reunião que acontece no dia 6 de julho de 1415, o concílio de Constância ordenou a morte de John Hus por causa de crime de heresia, né? E eles despiram as suas vestes sacerdotais e vestiram um vestido diferente lá, deram também um cálice para ele e depois foi tirado esse cálice, né, dizendo que ele, maldito Judas, que abandonaste o caminho da paz, tiramos-te o cálice da redenção. E o imperador Segismundus prometeu para ele um salvo-conduto: vem aqui, nós vamos ouvi-lo, queremos saber a respeito da sua doutrina, pode vir. E ele foi todo entusiasmado, foi lá, mas em novembro de 1414 ele foi lançado em uma cela escura, mal cheirosa, ficou muito doente, sofreu demais em uma das torres do arcebispo de Gothenburg, Glottenbein, né? É alemão aqui, o negócio aqui é meio complicado, né? E aí ele morreu depois queimado em uma fogueira e lançaram também as suas cinzas no rio. Mas o clarão daquela fogueira jamais se apagou, a mensagem continua sendo pregada. Lá nessa torre ele comeu uma comida miserável e a sua saúde piorava cada vez mais. E assim encerramos a história de John Hus para começarmos a falar sobre Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola também o seu nome em itálico, né? Na Itália, né? Girolamo Savonarola. Ele foi da cidade de Ferrara e nasceu em Ferrara em 1452 e morreu em Florença em 1498. E os reformadores italianos, né? Falo muito a respeito dele, porque ele foi um reformador italiano, estudou no mosteiro dominicano por 7 anos e a grande catedral se enchia,
né, de multidões ansiosas, não só para ouvi-lo, mas também para receber os seus ensinos. E ele pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos dessa época, foi preso, condenado, enforcado, seu corpo foi queimado na cidade de Florença em 1498. E o Papa Alexandre VI ofereceu-lhe a posição de cardeal para que ele parasse de pregar a Bíblia e parar de expor os pecados do Vaticano. E ele diz que ele não queria. Então, os cardeais da época, cadê aqui minha canetinha? Está aqui. Os cardeais da época, eles recebiam algo aqui, você já vai ver na próxima tela, um chapeuzinho, você já deve ter visto esse chapeuzinho, que ele tem assim um tipo de um negocinho aqui, ele é vermelho, e é um chapeuzinho assim, é chamado de barrete. E ele recusou o barrete vermelho, ele disse, olha, eu prefiro o barrete de sangue do Cordeiro de Deus. Então ele não aceitou, esse barrete vermelho é uma espécie de chapéu daquela época, usado pela hierarquia da igreja, até hoje você vai ver isso aí dentro da igreja, e ele foi excomungado, preso e torturado e queimado numa estaca. E antes de morrer ele dizia, Roma nunca extinguirá esse fogo. Então esse é o Jerônimo Savonarola. Olha o barrete aqui, né? O barrete vermelho como que era, que ele recusou. Mais ou menos assim na época. E agora nós estamos chegando numa parte muito delicada. Sempre eu preciso dizer a mesma coisa para vocês. Queridos, isso que nós estamos vendo aqui hoje não tem nada a ver com a nossa história de hoje. Isso foi lá no período da Idade Média, não na nossa época agora. Então não faça nenhuma correlação entre igrejas nessa época, porque foi algo que aconteceu lá atrás, nós só estamos falando a respeito da história. Então aconteceu a Inquisição ou as Santas Inquisições. E aqui está uma definição da Wikipédia, ou Wikipedia, como alguém queira chamar. A Inquisição ou Santa Inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, a blasfêmia, a luxúria e costumes considerados desviantes, violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Começou no século XII, na França, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e aos valdenses. Entre os outros movimentos que foram investigados pela Inquisição medieval, encontram-se os fraticeles, os hussitas, que eram os seguidores de John Hus, as beguinas e os conversos, né? Então, os fraticeles eram uma seita dos franciscanos que se opunham às riquezas do poder do clero, também foram oprimidos. Os hussitas, você já sabe que era seguidor de John Hus. As beguinas eram as mulheres que buscavam viver uma vida religiosa sem entrar para um convento ou se tornar freiras, e muitas trabalhando em hospitais e ajudando os pobres, também foram perseguidas. E depois os conversos, que eram judeus ou muçulmanos convertidos ao cristianismo, muitos à força, preciso dizer, que muitas vezes eram suspeitos de continuar na sua religião anterior em secreto, e aí eles eram perseguidos e mortos. O Papa João Paulo II, na comemoração do segundo milênio da Igreja, ele decidiu pedir perdão pelos pecados dos filhos da Igreja, dessas pessoas que praticaram lá na Idade Média. E em 1997, ele convidou 30 dos maiores historiadores de diversos credos religiosos, de diversas nações, para um simpósio
sobre a Inquisição. O Papa abriu aquilo que é chamado de arquivos secretos do Vaticano para os historiadores. E aí foi publicado na época mais de 780 páginas sobre a Inquisição. E se você procurar na internet, você vai achar isso daqui. Ele está escrito assim, L'Inquisizione. Certo? Você pode procurar na internet e você vai achar falando a respeito dessa ousadia que João Paulo II teve em promulgar, em divulgar e pedir perdão pelos pecados cometidos pela Igreja. Bom, aí nós temos a Inquisição. Ela foi instituída como permanente pela Igreja Católica, que incumbia da erradicação das heresias. Então, qual que era a função deles? Deixa eu pegar o meu coisa. Era investigar e punir contra os crimes da Igreja Católica. Aconteceu entre 1478 e 1500. Cerca de 1.200 pessoas foram, segundo eles, foram mortos, foram acusados de heresia, condenados à morte, e depois acontece a Inquisição na Espanha e também em Portugal. A Inquisição foi uma instituição permanente, diferente de muitas religiões, como o budismo, o judaísmo. A Igreja Católica ela criou uma estrutura hierárquica muito forte, aliada à burocracia. Então, nos primeiros anos lá da igreja, no século I, no século II, existiam várias correntes competindo que se chamavam de cristão. Mas depois, com o imperador Constantino, em 330, a igreja se tornou uma religião oficial. Eu falo muito sobre isso nas aulas anteriores. Se tornou uma religião oficial do Império Romano e aí a estrutura se tornou muito forte naquela época e não tinha nenhum outro tipo de igreja que pudesse competir com essa centralização em Roma. Tá? Bom, a princípio, o que nós temos? Os arianos, os maniqueus do século I, que foi algumas heresias que surgiram e vieram contra a Igreja do Senhor nos primeiros anos, e existiam várias correntes competindo contra o cristianismo, e aí começaram a surgir essas heresias. E depois vieram no renascentismo, vamos ver se a gente continua aqui, no renascentismo, os cátaros, os valdenses, depois vieram também os russitas, rosacruzianos, os luteranos, os calvinistas. Então, este é um período muito grande, por isso surgiram a Inquisição, para tentar acabar com esses movimentos que estavam minando a força da igreja. É claro que aqui no primeiro século não havia Inquisição ainda, aqui nessa época não existia, mas eles diziam, como esses movimentos prejudicaram a igreja no passado, então nós vamos ter a Inquisição para destruir esses movimentos que estão acontecendo agora. Aí, em 1231, o Papa Gregório IX promulgou uma penitência mais saudável, o chamado aprisionamento em vida, que é para aqueles que confessassem, se arrependessem e recebiam uma sentença mais leve, As autoridades eclesiásticas deveriam promulgar isso e cuidar disso. Então, quem se arrependesse receberia uma sentença mais leve, mas quem não se arrependesse teria uma punição capital para aqueles que persistissem no erro. Assim,
Papa Gregório aliviou os bispos, porque aí já tinha autoridades seculares para cumprir essa execução deles. Ele aliviou os bispos e arcebispos dessa obrigação e fez com que esse dever de ordenança dominicana fosse cuidar os dominicanos deveriam cuidar disso, embora muitos inquisidores fossem membros do próprio clero daquela época. Aí no final dessa década, então se tornou uma instituição geral instituída, né? E aí nós temos algumas coisas muito interessantes. Olha as características da Inquisição. O juiz ou inquisitor possuía o direito de processar qualquer um. Então, o cara é juiz, pode mandar ver. Ao acusador caberia testemunhar e não ter o direito de encarar ou questionar o acusador. Eram aceitáveis colher testemunhos de criminosos, de pessoas de má reputação e de pessoas excomungadas e hereges. E o acusado não tinha o direito de aconselhar-se. E laços de sangue não dispensavam alguém das obrigações de testemunhar contra o acusado. As sentenças não tinham apelação e, às vezes, os inquisitores interrogavam populações inteiras nas jurisdições. No final do século XIII, a Inquisição em cada região tinha estruturas burocráticas para ajudar essa função. E aqui estão algumas delas, mas não para aí não, tem mais. O inquisidor, né, questionava o acusado na presença de das duas últimas testemunhas. Era dado ao acusado um resumo das incumbências e esse tinha que fazer o juramento que diria a verdade. Vários métodos eram usados para conseguir a cooperação do acusado. Embora não houvesse decretos da tortura na lei cristã, esse método teve uso na metade do século XIII. E os decretos da Inquisição eram lidos perante uma grande audiência e os penitentes ajoelhavam-se com uma mão segurada pelo inquisidor. Olha que situação que acontecia. Então, existiam mortes terríveis nessa época, né? Então, as punições variavam, desde visitas às igrejas, que eram punições mais leves, peregrinações, vestir a cruz da infâmia. A cruz da infâmia era mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês aqui. Digamos que alguém... Cadê? Tá aqui. Digamos que alguém tinha uma blusa assim, tá? Eu sou muito bom desenhista de blusa, eu sou um estilista, né? Digamos que alguém tinha uma blusa assim, tá? Aqui tinha a golinha dela e tal e tal. Aí o que acontecia? Deixa eu mudar a cor aqui. Eu já deveria ter feito nessa cor, mas tudo bem. Aí o que acontecia? A pessoa tinha aqui mais ou menos isso aqui, às vezes podia ser maior, às vezes podia ser menor. Era colocado aqui um pano nele, né? Estou aqui só pintando o pano, que não dá tempo de eu pintar tudo aqui, tá? E aí, nesse pano, ele tinha colocado aqui uma... Cadê? Uma cruz. E era chamado Cruz da Infâmia, tá? Ficam muito estranhos aqui, mas tá tudo certo. Deixa eu ver se consigo colocar ele. Agora eu vou borrar tudo, peraí. Cadê? Aqui. Cruz aqui, ó. Era colocado, que é chamado de cruz infame. Às vezes era de pano, às vezes era de couro. Você sabe como é que funciona esse negócio, né? Pobrezinho, de pano, o rico era de couro, e assim vai levando, né? E assim vai levando. Mas assim, alguns tinham que colocar a cruz da infâmia, e outros tinham aprisionamento, e às vezes as sentenças eram trocadas, e existia muitas falcatruas também, muitos enganos. Às vezes a pessoa era sentenciada só para dar as riquezas dela. Isso era uma situação muito complicada. E havia mortes por queimaduras numa fogueira, e isso era realizado pelas autoridades
seculares. E alguns casos mais sérios, quando o acusado tivesse morrido antes da sentença haver sido dada, os seus restos eram exumados e queimados. Bom, vamos lá, algo aqui que pode chocar você agora. Aqui nós temos algumas das torturas que tinham na época, e eu quero só falar alguma coisa para vocês. Então, existiam alguns que eram presos assim de cabeça para baixo, aqui o sangue descendo todo na sua coisa. Às vezes alguns eram amarrados assim com as suas mãos tortas para lá e um peso no pé e alguém puxando aqui, olha que situação terrível. Colocados em uma roda em que o pé era preso aqui embaixo e era puxado na roda e que lá é esticado o seu corpo inteiro, sua coluna ao contrário aqui, presos numa cruz, enfim. As torturas eram das piores que você possa imaginar. Prisões e mortes eram sempre acompanhadas pela apreensão de todas as propriedades do acusado. Então o acusado perdia tudo. E abusos dessas inquisições aconteceram demais. Induzidos o povo à reforma e regulamentar... abusos em inquisições locais logo induziram a reformas e regulamentos por Roma. E no século XIV, a intervenção das autoridades seculares se tornou comum. Não vai fazer isso, tal, não pode acontecer. Aí vem a situação dessa reforma que sai da região da Itália e vai se espalhando até a Espanha. 1478, reis Ferdinando e Isabel começaram a promulgar entre 1483 e 1498. Cerca de 13 mil judeus convertidos ao cristianismo foram condenados por diversas práticas do judaísmo no mesmo período. Como assim, pastor? É simples. As pessoas se convertiam à força. Não, a partir de hoje eu não sou mais judeu. Eu nego o judaísmo, eu nego o muçulmanismo e a partir de hoje eu sou cristão. Mas não era uma conversão genuína, verdadeira. Não, era só uma mudança por causa de uma situação de um perigo de morte. Então se declaravam, mas na realidade seu coração continuava com o judaísmo. E às vezes eles praticavam em oculto e tinha sempre um cagueta, um dedo duro, que contava e as pessoas eram mortas por causa disso aí. Mas em 1492, dos 170 mil expulsos, cerca de 120 mil se refugiaram em Portugal nessa época aí. Tá? E enquanto outros 50 mil se converteram ao cristianismo e permaneceram no país. Ali no seu livro, na página 84, você vai encontrar parte da definição das Santas Inquisições em Portugal e na Espanha de uma forma bem clara ali, de um trecho que eu traduzi da enciclopédia Encarta, da Microsoft. É uma enciclopédia secular que não está ligada nem ao catolicismo, nem ao judaísmo, nem ao protestantismo, e eles falam ali exatamente a respeito dessa Inquisição, vai falar em maiores detalhes para vocês. Tá bom, queridos? Bom, e aqui nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. O próximo encontro nós vamos falar mais sobre essas matérias. Você que não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, para você compartilhar, porque isso vai nos ajudar demais. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.